A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Eterno. Fazer que nem os seres viventes, fazer que nem os anjos fazem. Adora a Ele, glorifica a Ele. Para sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é aquele que venceu, Santo é aquele que é digno, Santo é o Cordeiro que é digno, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Amém, aleluia. Aleluia. A compaixão sempre procede o desafio. Compaixão e desafio vêm juntos. Compaixão vem junto com o desafio. Vocês vão entender o que eu estou falando. Abre Marcos 8, o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Aleluia. A partir do primeiro versículo. Você que nos ouve, querido, preste atenção nessa palavra. Ouve, abre os teus ouvidos. Não endureça o teu coração. Deixa o Senhor fazer a obra na tua vida. Deixa o Espírito Santo te convencer. Nós estamos aqui não trazendo para você uma religião, não trazendo para você ficar engessado numa religião, mas estamos aqui apresentando para você um estilo de vida, uma vida com Deus, uma vida andando com o teu Criador, ouvindo a voz dele, ouvindo a voz do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo. Marcos 8. Lê aí que travou aqui. Tá, vamos então, aqui, diz o seguinte: naqueles dias, havendo de novo que uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já fazem 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Versículo 3: se eu os mandar em jejum para as suas casas, o que vai acontecer? Eles vão desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe, e seus discípulos lhe responderam: onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele o abençoou e mandou que esses também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcofas ou cestos. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu, e entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Só até aqui. Jesus, ele sai dos domínios, das cercanias de Jerusalém, das terras judias, e ele começa, talvez Jesus e seus discípulos, porque a multidão os cercava, aonde ele chegava, Jesus operava milagre, ele curava, ele libertava, não esquecendo, lá em Marcos 6, fala que ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes na terra dos gentios, na terra dos judeus. E aí Jesus ele atravessa o mar e vai para a terra dos gentios agora. E lá
ele começa, né, ele entra, chamada da Decápolis, Deca 10, polis, cidade. Então era uma, vamos dizer assim, uma província, uma cercania de 10 cidades. E lá Jesus ele cura, ele cura a filha da Sirofenícia. Lá ele liberta o endemoniado gadareno. Ali Jesus ele faz muitos milagres. Jesus ele envolve aquelas pessoas ali, e muitos começam o quê? A segui-lo. Muitos começam, irmãos, a segui-lo, porque eles ficaram encantados com a palavra, com o amor de Jesus, com os milagres que ele fazia. Então uma multidão ali começou o quê? A deixar de comer para andar com ele. E aqui nesse texto ele fala que naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e aí ele fala o quê? E não tendo o que comer. Irmãos, aqueles que andam com o Senhor, muitas das vezes vão passar o quê? Momentos de necessidade. Às vezes a gente vai para a igreja, pessoas que se convertem ou procuram a igreja por causa de alguns interesses, para Deus suprir as necessidades. Amém. Mas só que é o seguinte, muitas das vezes vão passar por quê? Por tribulações, por momentos difíceis. Nós vimos aqui semana passada, não é isso? O Senhor contou uma parábola de 2 homens. Um construiu uma casa na areia, fez o seu fundamento na areia, e o outro na pedra. E ele compara os dois o quê? Vieram o quê? A tempestade, os ventos, vem para os dois. A necessidade vem para todo mundo. Então, nós precisamos entender que mesmo quando estamos no caminho, mesmo quando estamos andando com Jesus, Jesus ele não isenta nem a mim, nem você passar algumas necessidades. Deus ele não te isenta, meu querido, minha querida, de passar por algumas necessidades. E aqui a gente vê esse povo. O povo estava ali já há 3 dias e eles já estavam o quê? Com fome. Por quê? Porque estavam o quê? Passando, né? Você começa a seguir para lá e para cá, acaba mesmo, vem as dificuldades, vem aqui, no caso aqui a necessidade, a fome apertou. A fome, a escassez veio. Amém? E aí o que Jesus ele faz? Ele vai e chama os seus discípulos. Ele chama ali e ele começa a ver aquela multidão. E aí no versículo 2 ele fala o quê? E tenho compaixão da multidão. Deixa eu falar aqui para você um negócio. No meio das suas necessidades, Jesus ele tem compaixão por você. Obrigada. O Senhor ele está dizendo para você, se você está vivendo em necessidade, ele está dizendo para você nesta noite, você que está nos ouvindo, eu tenho compaixão por você. Aleluia. Eu tenho compaixão. Você está escasso na tua vida, está escasso de paz, de dinheiro, está escasso de amor. Eu supro você. Eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão de você. E o interessante é que eu fui pesquisar essa palavra. Eu gosto do grego, porque o grego ele vai mais profundo na palavra. E essa palavra, quando ele diz que tem compaixão, ela significa intestino. Por quê? Porque naquela época eles achavam que o intestino era o que? Era o centro das emoções, eram as entranhas. E não é diferente não. Se a gente estudar realmente medicina, as coisas, tudo começa lá no intestino. Por exemplo, se você deixar de beber água, ele vai puxar líquido de todo o teu corpo, porque ele precisa. Então, naquele momento ali, quando Jesus ele fala que ele estava tendo compaixão, ele estava tendo o quê? Uma emoção forte. Ele parece que estava sentindo, tendo sentimentos de dor. Ele olha aquela multidão
3 dias essa multidão me seguindo, e eles estão com fome, não dá para despedir deles, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico imaginando ele olhando aquilo, e ele começar a se contrair, ele sentir aquilo forte, aquele sentimento de dor, aquela emoção forte ali, e ele precisava, né? A compaixão, ela o que? Ela supre, irmãos, a compaixão, ela supre atos de bondade, atos, ações. Não é você ver e deixar. Se lembra do bom samaritano? O bom samaritano, ele fez o quê? A palavra de Deus fala aqui, vamos ler esse texto aqui, eu não tenho ele todo de cabeça. Ele diz que, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar? E aí ele começa a contar aqui, vamos ver aqui, aonde que está. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de um assaltante. Eles tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-os quase mortos. E aí aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, viu ele lá, coitadinho dele, passou pelo outro lado e debandou. E aí ele continuou falando, Jesus, e assim também um levita passou. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Passou pelo outro lado e deixou o cara lá todo quebradão. E aí, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve o que? Piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas. Olha só a atitude. A compaixão, ela tem ação, irmãos. Não adianta eu chegar e ver a necessidade do meu próximo. Ah, Senhor, tadinho dele, supre ele, vai lá. Não, eu preciso agir. A compaixão, ela precisa ter atos de bondade, atos de misericórdia. E aí o bom samaritano, ele viu aquela pessoa, chegou perto dele, ali, ele aproximou, ele enfaixou as feridas, ele derramou nela de vinho e óleo, ele passou, ele fez curativo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para o que? Uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, quando eu chegar, e se tiver um outro gasto, eu te pago. É isso que é ter compaixão. E Jesus, naquele momento, ele teve isso, né? Se a gente for ver na palavra compaixão, né, a pessoa, quando a gente ajuda aqueles que padecem, que é uma carência, a gente supre aquela pessoa em algum tipo de carência, para elas poderem possuir aquilo que elas estão necessitadas. E aí, depois que elas recebem aquilo, o que acontece? Elas vão e vão fazer a mesma coisa. Isso que é ter compaixão. Eu supro a pessoa naquilo, que nem um bom samaritano. Agora, aquele homem que foi cuidado, tratado, precisa produzir a compaixão nele. Então, quando eu ajo de compaixão, aquela pessoa, teoricamente, ela precisa aprender com aquela ação, aquela atitude. E naquele momento Jesus, ele olha aquela situação. E deixa eu te falar, compaixão é diferente de piedade. A piedade não, a piedade, ela existe apenas no quê? Nos sentimentos e na mente. Foi que nem o levita, foi que nem aquele sacerdote. Teve apenas piedade. Agora não. A compaixão, ela se manifesta por meio da ação. Aleluia. Precisa ter atitude. Eu aprendo muito com a pastora Érica. Olha essa brincadeira. Eu tenho muita compaixão. Eu tenho muita compaixão. Às vezes eu fico assim olhando e falo: pô, Jesus,
Meu coração está cheio de piedade. Eu preciso aprender a ter ação. Preciso ter compaixão. E tem duas coisas que estão embutidas na compaixão. A primeira coisa que tem é ser compassivo. O que é ser compassivo, irmão Zé? É quando você começa a compreender o estado emocional do outro e se coloca no lugar dele. Se eu estivesse lá, o que eu queria para mim? Né? Às vezes a gente chega, detona mesmo. Mas se você estivesse lá do outro lado, será que você queria que os outros te detonassem também? Então, dentro da compaixão, eu preciso ter atitudes de compassividade, tá certo? Eu preciso ser compassivo, não sei. Eu preciso ser compassivo, entendeu? Eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa que está passando, entendeu? Eu preciso entender que o fato que ela está sentindo, que, né? Naquele momento que ela está passando, e Jesus, ele viu essa necessidade. Jesus, ele olhou para aquela multidão, ele olhou para crianças, ele olhou para mulheres, tinha tudo quanto é tipo de pessoas ali, de faixa etária. Então ele foi o que? Ele foi compassivo, irmãos. Ele teve compaixão. A outra coisa que está dentro da compaixão se chama, sabe o que? Consideração. A consideração. Poxa, aquela pessoa não me considera. A gente precisa, né? Por quê? Porque a pessoa que tem consideração, ela não descuida dos detalhes do que a outra pessoa está passando, a dificuldade. Ele vê os detalhes. Jesus, ele olhou, então ele teve consideração por ela, porque ele viu os detalhes. Calma aí, eu não posso dispensá-los agora. Eles estão famintos. Eles podem o quê? Desfalecer no meio do caminho. Eles podem. Então, a pessoa que tem consideração, ela vê o que? Os detalhes. Ela vê os detalhes, ela tem consideração. Ela demonstra o que? O quanto a pessoa ela é importante para você. Você quando considera, considera ela. Então eu vejo o quanto ela é importante para mim, por isso que eu considero. Estou querendo dizer aqui para você é o seguinte, que Jesus, ele te considera. Amém. Por quê? Porque você é importante para Ele, porque Ele não vai deixar você morrer na pista, Ele não vai deixar você ficar na sua necessidade, na escassez, e ficar ali prostrado e morrer no deserto. Não, por quê? Porque Ele tem compaixão por você, porque Ele tem consideração por você, porque Ele é compassivo. Aleluia. Ele é compassivo. Amém? Amém. E aí, continuando aqui no texto, ele fala o seguinte, no versículo 3: se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, o que vai acontecer? Eles vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de quê? De longe. Não é isso? Eles vão entrar, eles podem entrar em colapso, eles podem morrer, porque estão fracos. Eles estão fracos. Deixa eu te falar aqui uma coisa: aqueles que andam com Jesus nunca são abandonados no meio do caminho. Você não vai ser abandonado no meio do caminho. Aqueles que andam com o Senhor, Ele vai olhar para a tua necessidade, Ele não vai te dispensar, querido. Amém. Isso a gente faz, nós, porque o nosso coração é mau, o meu coração é mau. Isso a gente faz, deixa a pessoa lá. Agora Ele não. Ele não vai deixar você. Ele não vai te abandonar. Aqueles que andam com Jesus nunca são abandonados no caminho. Você não vai ser abandonado no caminho. Aleluia. Então Jesus está naquele momento. Se eu dispensar eles agora, se eu mandar eles vão desfalecer. Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Alguns deles vieram de longe. Quatro. E seus discípulos lhes responderam. Isso. Jesus, ele viu a situação, falou para os discípulos, certo? E aí os seus discípulos,
Entretanto, os discípulos alegaram: olha só, mestre, olha só, Jesus, onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar todos? De onde poderá alguém satisfazê-lo? Olha só, cara, é muito interessante, porque esses mesmos discípulos, vamos botar aí, Jesus ele ficou naquelas cercanias ali dos gentios quase 3 meses. Eles viveram, vamos supor aí, uns 2 meses, um tempinho curto atrás, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e agora eles estão duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Nós precisamos considerar, a fidelidade de Jesus, considerar a fidelidade dele passada. O que ele já foi fiel para você lá no passado? Já foi? Amém. Então nós precisamos considerar hoje. Amém. Precisamos considerar amanhã. Nós precisamos considerar a sua fidelidade passada como uma promessa de quê? De suprir suas necessidades presentes. Amém. Eu preciso considerar, eu preciso trazer a lembrança. Eu trago na minha memória, na minha lembrança, aquilo que me traz esperança. Eu preciso, irmão Zeca, eu não posso esquecer os grandes feitos que o Senhor fez na minha vida outrora. A fidelidade, a bondade, a misericórdia, a compaixão dele na minha vida. Eu não posso abandonar isso. E os discípulos agora esqueceram, ou fizeram pouco caso, porque agora não é um povo judeu, agora é o gentio. Às vezes, porque ali só tinha gentios, os discípulos não. Jesus, olha só, dispensa essa turma aí. Mas ele não é da minha parentela, o que eu vou ajudar? Nem conheço, nunca vi mais gordo e nem mais magro, por que eu vou ajudar? Jesus, ele não pensa assim. Ele pensou assim para você? Não te resgatou, não te redimiu, não te salvou, não te libertou? De graça recebei, de graça? Então a gente não pode esquecer a fidelidade dele. E é interessante, que eles não tinham ali assim uma expectativa daquilo que Jesus poderia fazer. Será que ele estava ali embaraçado naquele momento ali, fazendo essa pergunta para Jesus? Senhor, como é que vamos encontrar pão aqui no deserto? Não tem. Está muito longe de onde tem alimento, Senhor. Não é isso? Ou seja, é por isso que eu falo que a compaixão, ela precede o quê? O desafio. Qual é o desafio? Não tem alimento. Achar pão, achar alimento. Então, a compaixão. Naquele momento ali, Jesus ele estava jogando um desafio para os seus discípulos. Aqueles que andam com Jesus são supridos, mesmo estando longe da fonte, mesmo estando longe da sua necessidade. Às vezes a gente olha, mas a minha necessidade está muito longe. Imagina, aqui, eu e a pastora Ela, nós temos uma necessidade, só que está longe. A minha filha está lá no Canadá. Eu tenho uma necessidade de estar aqui junto com ela. Entendeu, irmão Zé? Mas como é que ela vai estar aqui perto? Ele supre. Ele supre as nossas necessidades. Eu posso o quê? Pegar o telefone, fazer uma chamada de vídeo, ele suprir. É pouco, mas vai suprir. Está entendendo? Então, mesmo estando longe da fonte, por quê? Porque ele estava no deserto e aonde tinha comida, estava longe, seu Zé. Ele nos supre mesmo quando a gente está longe da fonte, para poder nos abastecer, para poder nos suprir.
Amém? Amém. O 5. E aí, indagou-lhes, perguntou de Jesus: quantos pães tens aí? Ao que afirmaram eles: 7. Até a palavra, até o número. A Bíblia, ela fala muito, né, pelos números. 7, número da perfeição. Jesus faz uma pergunta: o que vocês têm aí? Nessa hora, nessa noite, olha aqui para mim. O que você tem aí? Você está com necessidade? Eu estou com alguma necessidade? O que eu tenho aí? Deixa eu falar uma coisa aqui, preste atenção nisso que eu vou falar aqui. Para Deus ele operar um milagre, para Deus operar um sobrenatural, ele precisa de algo natural. É verdade. Com certeza. Moisés, por que tu clamas a mim? O que está na frente dele? Algo natural, o mar. Bate na pedra e tira a água. Qual que é o natural? A pedra. Para ser produzido o sobrenatural, muitas das vezes precisa do natural. Com certeza aí dentro de você tem 7 pães. Tem algo natural aí dentro de você, que Deus quer produzir o sobrenatural. Aleluia. E Deus quer produzir o sobrenatural. Não é isso? Saliva, terra, passa no olho. Natural, sobrenatural. Natural, sobrenatural. Natural, sobrenatural. O que vocês têm aí? 7 pães. Nós temos 7 pães. O Senhor, muitas das vezes, para produzir o natural, o sobrenatural, ele precisa do natural. E às vezes Deus ele quer estar aí, ó, perto de você. Davi pegou aquelas pedrinhas, só uma, na testa do Golias. Um natural por sobrenatural. Aleluia. Amém? Amém. Jesus, ele naquele momento ali, ele pede que eles o quê? Desistem da sua própria comida. Jesus naquele momento ali, por quê? Porque só o natural, só o que você tem, só o conhecimento que você tem, às vezes, tem gente que é muito inteligente, ele pensa que toda a inteligência dele, ele vai conseguir resolver todos os seus problemas, todas as suas escassezes, suas necessidades. Não. O que naquele momento que Jesus estava falando para ele, o que vocês têm aí? 7 pedras? Deus estava falando para ele: olha, desiste. Desiste do que vocês têm aí. Porque 7 pães ia dar para alimentar 4.000. A Bíblia, quando fala que tinha 4.000 homens, ele ali não está contando crianças, mulheres, talvez idosos. Nunca 7 pães ia alimentar. Então Jesus, ele pediu que eles desistissem da sua própria comida. E o interessante é que antes, o que eles fizeram? Antes eles utilizaram a comida de quem? Não, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, lá, ele utilizou a comida do que? Do menino. Porque ele falou: o que tem aí? Aí o menino tinha lá na bolsa dele, tinha lá, né? 5 pães e 2 peixinhos. Não é isso? Outrora, antes ele usava o quê? A comida do menino, mas desta vez Jesus fez os discípulos darem. Não é isso? E aí Jesus perguntou-lhe: Jesus, quantos pães tem? Responderam: 7. A compaixão se converteu num desafio. A compaixão agora se converteu num desafio. Amém? Aqueles que andam com Jesus, mesmo o que parece ser pouco, o suprimento, serão fartos. Às vezes, olha, Deus é...
Aqueles que não compreendem, aqueles que não têm um relacionamento com Ele, não entendem. Quem gosta de ser fartado, saciado? Para ser farto, precisa da necessidade. Você está entendendo? Sim. Você está compreendendo? Então, deixa eu te falar, não fica murmurando por causa da sua necessidade. Sabe por quê? Porque Ele vai te saciar e vai sobejar. Ah, Se tivesse, irmãos, igreja, se tivesse ali dentro, se com os discípulos ali, tivesse 500 cestos ali para alimentar aquilo dali, todo mundo ia comer, como de repente comeram lá atrás, e eles não iam sobejar. Porque diante da operação de Deus, do sobrenatural de Deus, sobra, sobeja. Você é saciado, você é farto e ainda sobra. E ainda sobra. De graça receber, de graça dar. Você ganha, Deus te dá, você é saciado. Opa, tem mais aqui. Toma aí, seu Zé. Toma aí, irmã Laíde. Toma aí, pastora. É isso que Deus faz. Em Deus tem abundância, querido. aleluia. Mas para isso nós precisamos confiar nele. Obrigada, Jesus. Precisamos depender dele, entender a sua compaixão, e aí vamos ser desafiados a crer nele. Amém? Amém. E aí, o que acontece? Logo o versículo 6. Pega aí, fica atento. Logo mandou o quê? Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães, Jesus foi ali e deu graças. Querido, aprende a dar graça nas suas necessidades. Aprenda a ser grato no Senhor, mesmo com um pouquinho que você tem, mesmo está faltando. Eu nunca vou me esquecer, uma vez, eu não sei se era um homem ou uma família que cuidava de várias crianças, né? Tinha como é que cuida de crianças? Esqueci o nome. Não é creche não. Enfim, orfanato. Lá fora. E aí naquele dia, tinha acabado a comida, e as crianças sentaram na mesa, irmão Zé, e elas falando, cadê a comida? Né? E aquele pastor sentado lá junto com as crianças, Deus proverá. Não tinha nada, só tinha os pratinhos arrumados, e as crianças tudo sentadas lá, Deus vai prover. Não tinha nada, querido, não tinha nada, nem bolinho d'água tinha, não tinha nada. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva, não é bolinho d'água, bolinho de chuva. Aí de repente ele sentou ali, deu graças a Deus. Ele fez essa oração: Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor, por causa da sua bondade, da sua fidelidade, por causa da sua compaixão, você pode dizer isso, você pode, nas suas necessidades, você dá graça. E aí de repente, irmão Zeca, sabe o que aconteceu quando ele acabou de fazer essa oração? A porta. Ele levanta, e aí chegou o suprimento. Aí comeram. É assim que Deus faz. Aprenda a dar graças ao Senhor. A sua bênção, a sua provisão vai chegar rápido. Vai chegar rápido. Amém? Amém. Então, logo mandou que o povo sentasse. Ele pretendia naquele momento ali que eles não apenas tivessem um banquete contínuo ou uma refeição ligeira, mas o que? Um banquete completo, uma boa refeição. Querido, quando Ele te dá, quando Ele te sacia, Ele te dá o que? A plenitude. Aleluia, muito obrigado. Às vezes quando você come, aí acaba de comer, você parece que tu quer comer mais, mas tinha pouquinha comida. Irmão Zeca. Não já passou por isso? Já passou. Claro. Falei, caramba, não fui saciado, eu queria comer mais. Às vezes a pastora fala, não vai comer mais não, tá bom aí, tu tá muito. Às vezes acontece isso da gente, mas não. O Senhor, quando Ele faz isso, mandou todo mundo sentar, porque naquele momento de você sentar, você vai comer, você vai. Entendeu? Deus vai te enchendo.
Deus vai te enchendo, Deus vai te saciando. Glória a Deus. Ele vai te saciando, ok? Então, Jesus ele fez isso. Amém? Vamos ver aqui. Logo mandou o povo que se assentasse. E tomando os 7 pães e havendo dado graça, ele partiu. Jesus faz o que somente ele poderia fazer. Tem coisa que só ele pode fazer. Você não tem condição. Nós não temos condição. E entregavam aos discípulos para que os servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Próximo, 7. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Precisamos entender que estamos seguros. Você está seguro que você está entregando tudo a Ele? Porque Jesus ele pode falar o seguinte: o que você tem aí? A gente falou aqui de Ananias e Safira, né? De repente não tem nada a ver com o contexto, mas vocês vão ver que tem sim. Eles deram tudo? Não. Deram a metade, não é isso? E aí a gente conhece a história. Aqui talvez os discípulos não tinham nem muita fé, porque Jesus ainda fez uma pergunta: o que vocês têm aí? Não é isso? Ele poderia falar: Jesus, nós temos aqui 7 pães e quantos peixes? Ele fala o que? Ele fala dos peixes? Não. Não fala. Alguns peixinhos. Só que eles não falaram que tinha peixe. Só falaram que tinha pães. Quando Deus te perguntar da tua necessidade, o que tem, fala tudo. Fala tudo. Por quê? Porque aí a abundância vai vir de tudo. Ele multiplicou só o pão? Não, o peixe também. O peixe também? Ah, tá. Então, ele vai multiplicar na tua vida tudo aquilo que você falar para ele. O que você... Se lembra do cego de nascer? O cego, o que você quer que eu vos faça? O que você quer? Qual era a necessidade número um do cego? Qual era a primeira necessidade dele ali? Ficar curado. A visão, não é isso? Então pronto, Senhor, eu quero ver. Então, olha só, nós precisamos entender. Entrega tudo. Entrega tudo, e o mais Ele fará. Entrega tudo. Então tinha também alguns peixinhos. Os discípulos, parece que eles esconderam os peixes de Jesus até que viram que ele poderia multiplicar o pão. Bom, Jesus, já que você vai multiplicar vai fazer um milagre, sobrenatural com o pão, o Senhor também tem uns peixes aqui. Aproveitou. Aí depois que viu o sobrenatural, aí é mole, né? Aí é fácil. Irmãos, entrega tudo. Entrega, não duvida do poder do Senhor. Tentaram guardar os peixinhos para eles. Será? Não, é porque eles não criam no sobrenatural. Então, Senhor, tem aqui os peixes, tem aqui os pães, 7 pães, Senhor. Entendeu? Então, eles esconderam os peixes de Jesus até que viram que ele poderia multiplicar. Amém? Então tinham também o que? Alguns peixes pequenos. Da mesma forma, Jesus ele fez o que? Deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Então eles foram distribuídos ali. O Senhor fez o sobrenatural, Ele multiplicou. Precisamos entender que estamos seguros entregando tudo ao Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Amém? Entrega tudo, querido. Que Ele vai produzir, Ele vai,
sobejar tudo. Agora, se você der só uma parte, vai sobejar só aquela parte. Amém? Amém. Então, versículo 8, para a gente terminar. Então eles comeram, todas as pessoas ali reunidas comeram até se fartar, se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. As sobras tinham mais do que a quantidade do início, amém? Foi o que eu falei. Então, eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite, você que está nos ouvindo, vocês que estão nos vendo, você vai fazer que nem Paulo semana que vem, semana passada, quando nós lemos que nós precisamos o quê? Nos gloriar da esperança e nos gloriar da tribulação. Você vai se gloriar da escassez, você vai se gloriar da sua necessidade. Sabe por quê? Porque vai sobejar. Recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Quem não quer? Quem não quer? Então você vai sair daqui hoje dando graças ao Senhor. E aí, eu quero chamar a tua atenção aqui, algo interessante. Essa palavra cesto, né? Aí está na tradução cesto. Eu falei que lá em Marcos, se você ler o capítulo 6 de Marcos, ali a multiplicação também dos pães e peixes, só que foram com os judeus. Agora Jesus está dando a oportunidade para os Gentios. Jesus alimentou os judeus, agora ele vai alimentar os gentios. Jesus ele estava ali mostrando que ele era o pão da vida. Eu sou o pão do céu. Eu preciso alimentar tanto o judeu como o grego. É por isso que a palavra do Senhor veio até nós. E nós glorificamos a Ele. Dá valor por essa tão grande salvação. Amém, Senhor. O pão vivo que desceu do céu. Obrigada, porque fomos alcançados pela Tua graça. Aleluia. Obrigada, Senhor. E como é que eu vejo essa diferença? Na palavra, se a gente for estudar o grego, a palavra cesto, ela é diferente. O cesto, por exemplo, lá no grego, lá quando fala que eles encheram vários cestos, lá em Marcos 6, para os judeus, a palavra é kofnos, cesto dos judeus. É um cesto que era o quê? Era estreito no pescoço e larga embaixo. Então sabia que aquele cesto era um cesto típico dos judeus. Agora, o cesto do gentio era diferente. O cesto do gentio a palavra é esfures, cesto dos gentios, para os gentios. Era tipo um cesto onde colocava criança. É o mesmo cesto no qual tentaram matar Paulo. Paulo se escondeu e saiu por debaixo do... Ele era grandão. Por isso que fala que são cestos grandes. Cestos grandes. Cestos grandes. Deixa eu te falar que Deus, Ele nunca repete o mesmo milagre. Sempre tem diferença. Mas que você entenda o seguinte: Ele é o pão da vida para todos, tanto para judeus quanto para gentios. Ele não faz acepção de ninguém. Ele alimenta, Ele sacia todos. O pão que vem do céu, Ele é suficiente e adequado para alimentar e satisfazer os necessitados, quer judeus, quer gregos. Amém? Amém. Você está entendendo? Deus, Ele faz as coisas tremendas, querido. Essa é a grande obra do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. E sabendo disso, Jesus, vamos participar da ceia, e ele fala que eu sou o pão que veio ao mundo, eu sou o pão do céu. Lá em João 6, versículo 35, João 6, versículo 35, e nesse momento a gente já vai engatilhar aqui a Santa Ceia. Hoje é dia de fazer menção em memória de Jesus, em memória daquele que é o pão vivo, que desceu do céu. E diz o seguinte, versículo 35, diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aí no versículo 48, eu sou o pão da vida. Ok? Só até aqui. Talvez você esteja aqui nos ouvindo, nos vendo. Ele, Jesus, Ele é a única fonte para saciar a sua necessidade. Ele é o pão que veio do céu para você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nessa hora.